olha quem já está comigo na tela, a Patrícia Campos, ela que é diretora de Gente e Gestão da Mag Seguros. Patrícia, obrigado por aceitar nosso convite, viu? Ó, eu que agradeço, William, uma grande satisfação estar com você e com todo mundo que vai estar aqui conosco. Muito bem. E vamos direto ao assunto, o pessoal tá vindo aqui, né? Grande audiência nos portais da revista Seguro Total, no YouTube, todo mundo falando, nossa, né? Mas a Max Seguros anunciou tantas novidades para os corretores. Eu vou deixar você falar um pouquinho mais sobre essas novidades, ou seja, estão ao lado dos profissionais que são o pilar das operações da Mag no Brasil, né? É verdade. E assim, o que a gente percebe, né, William, que essas situações elas criam oportunidade não é para a gente demonstrar o que não era, mas para evidenciar aquilo que era prioridade para a empresa, né? E essa proximidade sempre nos diferenciou na relação com os nossos corretores parceiros. E a gente está tendo agora a felicidade de poder evidenciar isso no momento que é difícil, no momento atípico, para o qual a gente não se preparou, e a gente está tendo essa rica oportunidade de estar do lado dos nossos corretores. Falando assim de coisas práticas, né? A empresa cuidou desde pensar o seguinte: nesse momento, o que tem de mais precioso o nosso corretor, o seu tempo e seus clientes. A gente não tem como determinar assim que pessoas novas que ele iria prospectar o receberiam, mas a gente sabe do valor dessa carteira de cliente que ele forma e que já tem uma experiência com ele. Então isso facilita muito essa interação. Então a gente tanto investiu fortemente em prepará-lo para a venda remota, e aí um fator importante, a experiência que nós temos nos últimos anos com a venda digital. Então, oportunizou que, usando ferramentas complementares, ele pudesse estar bem presente nesse dia a dia do cliente. Então, isso foi importante. Tanto nessa ação clara dele poder fazer uma venda digital, então, como ele ia se posicionar remotamente, como adequar esse processo de vendas, né? Que a gente prepara o corretor, mas para uma experiência totalmente remota, assim como ações de upsell e cross-sell. Isso a gente investiu fortemente. Então, a gente viu o retorno. E não foi só isso. Tem pessoas que às vezes ficam assim, será que funciona? Eu ainda prefiro olho no olho. E a gente pôde fazer uma série utilizando a TV corporativa e tudo assim, usando tecnologia, Zoom, Teams, onde os nossos corretores parceiros compartilham casos bem-sucedidos da venda remota. Então, isso também criou uma onda do bem, que as pessoas foram dizendo como elas estão fazendo, como elas estão superando, a forma de trabalho, como utilizar o nosso venda digital na interação para ter esse calor humano mesmo à distância. Então, tem sido muito positiva essa experiência. Que bacana. E eu sei também que tem uns aplicativos muito bacanas que ajudam o corretor de seguros a fazer toda essa operação à distância, né? Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Posso. Inclusive, a gente proveu capacitação para os nossos corretores, assim, de como usar o Zoom, até na possibilidade de usar gratuito por 40 minutos. E é um bom tempo para uma entrevista de vendas, né, para uma consultoria online. Então, a gente tanto orientou do Zoom. A gente também tem visto que eles têm trabalhado muito com o WhatsApp Web. Não dá para compartilhar tela nessa opção, mas gera uma boa interação, isso facilita. Hangout do Google. Então, preparar o corretor para usar essas ferramentas, interagindo, né, com o cliente, a gente viu que teve um grande valor para eles e que funciona muito bem. Então, essa aproximação, a gente vê que tem corretor que já tinha essa experiência mais online e outros que iniciaram esse tipo de trabalho e vão se surpreendendo, porque a ocasião tornou isso necessário. Talvez acelerou 2, 3 anos que as pessoas demorariam de fato. E aí estão vendo os resultados, que a interação é muito boa, que o cliente se sente confortável. E uma coisa que a gente tem feito, que tem visto um grande efeito, até com pessoas novas que entraram para o segmento nos últimos meses, é a possibilidade, usando essas ferramentas, de um gestor comercial poder apoiar essa pessoa que está desenvolvendo essas habilidades. Então, eles podem estar juntos, compartilhando, apoiando e observando essa condução. Então, isso também é um recurso valioso.
Que bacana. Olha só, e o pessoal está perguntando aqui como vai ficar hoje a nossa programação nos webinars, né? Nós vamos seguir, pessoal. Daqui a pouquinho tem entrevista com o Maurício Tadeu, do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais. Pessoal de Minas, ligadinho, grande abraço a todos. Estão chegando perguntas também, Patrícia. Nós vamos falar sobre vários assuntos, né? O pessoal está me perguntando aqui, ó, sobre a jornada do cliente. Como que a Mag Seguros pensou na jornada do cliente também? Olha, o primeiro cuidado que a gente teve, quando tudo isso veio à tona mesmo, e a gente viu assim, é momento desse isolamento social, da gente se cuidar, a empresa em uma semana, ela colocou 100% dos seus processos no home office. Então, tudo que havia de atendimento, seja por redes sociais, seja por atendimento ativo ou passivo no telefone, seja por WhatsApp, todas as formas que nós tínhamos de interação com a jornada do cliente, elas foram integralmente mantidas. Então, toda a equipe da Central de Relacionamento da MAG estava atuando normalmente, buscando esse atendimento, e a gente foi aprendendo, porque a gente já está nesse modelo, já indo para a terceira semana, 100% online. Então, essa jornada, ela permaneceu, a gente está com muito foco, assim, que a gente percebeu que mudou também no comportamento do cliente, né? Ele manda mais e-mails, ele interage mais, ele aciona mais por WhatsApp e também está ligando mais, que a gente observou que na curva de atendimento dos últimos dias, isso também elevou. Então, a gente, naturalmente, uma central, ela tem que adequar esse tempo de atendimento assim, mas nada disso foi paralisado. E a gente veiculou de várias formas, desde a identificação de uma unidade, caso alguém esteja ali, como nas redes sociais, como nós podemos ser facilmente encontrados. E uma coisa que um dos nossos diretores diz, que eu acho que é bem relevante, e isso vale, né? Nós não estamos fechados, nós mudamos a forma como a gente atende e a gente está totalmente disponível para o cliente. E ele ter facilidade para nos acionar, isso é muito bom. Um valor também é que o corretor, até por estar tanto nas visitas, ele ganha um tempo atendendo online e ele tem se feito mais presente nesse dia a dia também do cliente. Então, é uma outra forma de atendimento. Deixa eu perguntar também, Patrícia, eu sei que teve uma série de benefícios, né? Vocês pensando até mesmo nos corretores, porque o trabalho deles depende, né, da produção. Até mesmo os corretores que tenham, né, porventura, casos de Covid-19, existe todo um suporte que foi preparado. Exatamente. Tem uma vantagem quem é corretor de vida e previdência, que é o valor da carteira, né? Então, ele não fica totalmente sem renda. Mas um fato relevante é que essa composição da renda não é só da carteira dos clientes que ele já possui, né? É também pelas novas vendas e que havia uma possibilidade real de serem afetadas. No curto prazo, a gente ainda não percebe, até porque muitas sementes já tinham sido plantadas. Mas quando a gente avalia, gerar novas vendas, pensando agora em abril, isso naturalmente deve ter um efeito. Então, o que a empresa fez? Analisando esse histórico de relação que esses corretores parceiros têm conosco, ela fez como um adiantamento, garantindo o ganho desse corretor e tendo uma combinação de como isso será devolvido, mas em suaves parcelas, futuramente. Agora é momento de ajudá-lo para que ele tenha estabilidade, para manter seus compromissos, padrão de vida, estar com a cabeça tranquila para buscar essas novidades, né? Novas formas de trabalho, novas dinâmicas, mas sabendo que se ele é parceiro, é nessa hora que a gente também deve mostrar nossa parceria e estar com ele, porque ele tem uma história conosco. Então, assim, não foi só a gente cuidar do nosso funcionário, como a gente fez, de antecipar alguns benefícios, de estar mantendo integralmente trabalho, carga horária, não foi só com o nosso funcionário. Ele também é um parceiro estratégico para a gente. Então, cuidar dele, dar essas condições era muito importante. Outra situação foi diante de detectar e testar positivo para o Covid. Não só o nosso corretor parceiro, quanto cônjuge e filhos. Isso acontecendo e havendo internação de 2 dias, a empresa ia apoiar com uma ajuda financeira de R$ 3.000. Isso aí era uma ajuda, não era mediante ele ter que nos devolver. Então, esse apoio financeiro da companhia diante da comprovação também foi algo que eles valorizaram. Felizmente, não é uma grande incidência, que a gente está sempre incentivando que ele cuide, que tenha saúde, não se expor, mas ocorrendo,
a gente vai estar ali para apoiar. Muito bem, né? É aquela questão de dar atenção em todas as etapas, né? Inclusive para o parceiro de negócios, que é fundamental para o caso da Mag Seguros. Exatamente. É fundamental e é nessa hora que a gente vê a essência, né? É nessa hora que eu acredito que não é só nesse nosso ramo, mas que as empresas estão mostrando que realmente é valor para elas, com ações concretas, no momento que é preciso se mobilizar. E é interessante a gente ver assim que isso foi muito natural. Saiu numa reunião onde houve uma genuína preocupação da área comercial, tratando com o nosso presidente e outras áreas e falando, vamos que nós vamos fazer, o que nós podemos apoiar. E esse conhecimento da necessidade real dos nossos corretores, ele nos possibilitou fazer ações que foi na medida e eles reconheceram assim, que bom, é um alívio, é poder contar com um apoio financeiro nesse momento. Muito bacana, né? Estão chegando perguntas aqui, Patrícia. Olha só, deixa eu ver uma boa. Olha só, o Felipe Teixeira, de Belo Horizonte. Estou com receio de perder alguns clientes. Como posso contornar isso? Olha só, sabe que é muito interessante? Eu vi muita gente postou alguns comentários na mídia das pessoas falando sobre assim, poxa, quando aperta, qual que é a tendência? Isso eu vi quando eu entrei, eu estou há 20 anos nesse segmento, era muito forte, assim. O que você vai cortar? Seguro, principalmente seguro de vida. Eu entendo assim, imagina, você vai fazer uma viagem do Rio de Janeiro para Fortaleza de carro, aí antes de viajar, você fala assim, vou cortar meu seguro do carro. Não tem lógica, né? Você vai falar, vai desfazer do seguro, agora que você vai se expor, vai pegar a estrada, vai viajar milhares de quilômetros e de volta. Por quê? Não faz sentido, assim, nesse momento, que a gente está mais exposto a risco, claro, de uma pandemia, que a gente vai estar correndo risco de vida, né? Vai agora cancelar? É o momento que a pessoa deve cortar outras despesas que naturalmente vão reduzindo com essa nossa vida mais em casa. Naturalmente, certas despesas a gente não contrai, a gente gasta menos em algumas coisas, mas saber que é valioso e deve direcionar para ter a cobertura. Principalmente quando todos os dados, e a gente olhando para fora do Brasil, ver o que tem acontecido em outros países, sinaliza um risco iminente. Então, tem que estar protegido. É um argumento claro. É assim, seria um cliente que cancela, pensa na perspectiva da seguradora. Poxa, ele cancelou, mas ela cessa a responsabilidade de ter que pagar. Não é esse o olhar que a gente está tendo agora. A gente tem uma missão, que é amparar a pessoa, é restabelecer o equilíbrio financeiro que foi perturbado. Então, é nesse momento que a nossa parceria se concretiza. O cliente tem várias razões que o corretor pode sinalizar para ele claramente, mostrando a relevância dele estar protegido. O seguro não é para deixar rico. A finalidade principal é estabelecer esse equilíbrio financeiro. E diante de uma morte prematura, inesperada, ou de uma pandemia, se torna ainda mais necessário mantê-lo em dia para ter totalmente a cobertura. Sem falar também que reforça a função social do seguro, né, Patrícia? Exatamente. Eu sempre gosto disso, William, porque eu vejo isso assim, não é para enriquecer, não, é para restabelecer o equilíbrio financeiro. Ele foi perturbado. Então, diante de uma perda, e aí ninguém repara o emocional, mas se o financeiro está em ordem, até esse luto que você vive, você tem condição de viver. Então, é super importante e é uma atitude assim absolutamente altruísta quando você deixa isso para alguém, você se preocupa com alguém. Então, é um papel social do corretor no momento certo, levar essa mensagem. Muito bem, muito bem. E nós vamos seguindo aqui, ó, tem mais perguntas. Pessoal que está no YouTube principalmente, mandem ali no super chat. Nós temos, olha só, o Marcelo Brancati dizendo que é uma grande iniciativa. Pessoal todo elogiando bastante aí. Pessoal, isso tudo é para continuarmos conectados nesse momento, que normalmente nós fazemos, né, a cobertura dos eventos presenciais, vamos lá, conversamos com executivos, corretores, operadores. Então essa foi a forma que nós encontramos de manter todo mundo conectado, Patrícia, que vai bem de encontro com o que a Mag Seguros também fez, né? Exatamente. Agora você só consegue fazer isso porque já se organizou para ter uma estrutura para fazer isso. É o que a gente vê.
todas as empresas e as pessoas que investiram em tecnologia, que se atualizaram, nesse momento estão saindo na frente, elas estão podendo usufruir. Ninguém agora, a gente fala isso, né? Que bom que a gente pode prestar uma consultoria online, porque se a gente já não tivesse esse histórico, você não consegue subir com um processo de venda digital em 2, 3 meses. Isso é um investimento de anos que você vai avançando. Então, a gente é sempre assim, que quando a gente se antecipa no tempo certo, a gente pode colher frutos, né? Com certeza, né? E é prevendo essas ações futuras que a Mag Seguros ela é a seguradora, a primeira seguradora, né, mais antiga em atuação no país e segue sempre inovando. É mais ou menos essa a filosofia do pessoal da Mag? Exatamente. É interessante, assim, que eu sempre gosto, assim, a história, ela diz um pouco desse DNA claramente, né? A gente nasceu em 1835, olha o cenário, para amparar as viúvas, principalmente servidores públicos. Imagina em 1835, mulher não trabalhava, inúmeros filhos, e na falta do mantenedor da casa, como ficaria? Então, assim, essa foi a origem, era prover isso, ou em caso de auxílio-reclusão, que a gente foi pioneira. Então, assim, é nesses momentos que a gente mostra, assim, qual é a nossa missão. E é isso, amparar milhões e milhões de brasileiros em situações como essa. E vamos falar um pouquinho de capacitação. Parece que mais de 1.000 corretores de seguros já foram treinados pelas plataformas de educação da Mag Seguros. Como que funciona todo esse projeto, Patrícia? A gente tem uma plataforma para ensino à distância. Essa plataforma ela é disponibilizada pela nossa universidade corporativa. Então, a gente tem um ambiente exclusivo para os corretores parceiros. E lá a gente disponibiliza inúmeros cursos, desde cursos que nós contratamos de outras empresas fornecedoras, cursos mais commodities, como os que nós desenvolvemos em casa, com especialistas gerando conteúdo através da TV corporativa, ou agora, cada vez mais, as pessoas protagonizando e gerar conteúdo. Então, esses conteúdos estão todos disponíveis na nossa plataforma. Só ano passado foram mais de 12 mil cursos realizados. Então, assim, que as pessoas cursando, os nossos corretores parceiros, e agora a gente também intensificou, seja desde de gestão da carteira de cliente, então com cursos, ensinando o corretor como utilizar o canal do corretor, que ele faz gestão completa da carteira, seja das ações de venda remota, cross-sell, upsell, de abordagem, formas de evitar cancelamento, sensibilização do cliente, conteúdo técnico, então tudo isso está disponibilizado pela nossa plataforma. E a gente tem uma alta aderência dos nossos corretores acessando esse material da universidade corporativa. Eles veem valor, eu acho isso muito interessante pelas redes sociais, eles recomendando, trocando experiência, falando de cursos que eles realizaram. Então a gente tanto gera conteúdo, quanto contrata fornecedores que têm aderência para o que a gente quer oferecer para eles, e eles têm um acesso contínuo a esse conteúdo, que aí só veio a fomentar ainda mais. Ano passado já tivemos um ótimo número de acessos, e agora está ainda mais intensificando. Nós tivemos um treinamento, estamos promovendo webinar, então a gente fez um treinamento, por exemplo, de venda remota, nós conseguimos conectar e capacitar 850 corretores. Isso em situações presenciais, dado assim, os desafios de unir os corretores numa sala de aula, a gente vê a grande vantagem, porque o corretor também pode organizar seu horário e fazer esses cursos. Então, assim, tem sido uma aderência excelente. E mais, não é só assistir o teu treinamento. Após, nós temos um grupo de coordenadores de treinamento que cobrem todo o Brasil e os próprios líderes comerciais. Então, esse grupo faz também momentos de apoio com equipes específicas, onde eles tiram dúvida, eles reforçam conhecimento e tem troca entre eles, que é o grande aprendizado. Não é só essa transferência formal, mas a troca de experiência, que muitos deles viram os vídeos que a gente está compartilhando. Ah, e a gente vê aqui pelo portal da revista Seguro Total, entre as notícias mais compartilhadas sempre estão as da Mag Seguros. Isso é muito verdade, viu, Patrícia? Deixa eu só te perguntar já, aproveitando, né, como você como diretora de gestão da Mag Seguros, como é o papel, que papel fica para o gestor de pessoas diante de um cenário até mesmo impensável, né?
É verdade. Sabe, a gente teve uma conversa, a gente está tendo reuniões periódicas, e é até mais presente, né? Eu gostei de uma das afirmações que eu vi, que a pessoa falou assim: quando você está online, você derruba a barreira dos andares. Nós estamos todos no mesmo nível. E é entender isso, assim, estamos não só em nível, mas estamos juntos. É isso que é muito importante. Então, nós temos tido encontros periódicos, regulares, às sextas-feiras. Amanhã vai acontecer em função do feriado, com todos os líderes da companhia. Então, nós temos todos, o nosso presidente, os nossos diretores estatutários, toda a liderança da organização reunida. Às segundas-feiras, a gente está voltando à rotina, que é o que a gente chama de papo de segunda, que é uma conversa aí com os líderes comerciais. E isso está sendo frequente. No evento, a gente tem mais de 100 líderes corporativos, na segunda, mais de 250 lideranças comerciais, e da mesma forma, eles replicam isso para todos. Então, assim, uma conversa que a gente teve é aquela frase, né? Que mar calmo, ele não forja bom marinheiro. Então, são essas águas turbulentas, esse momento que a gente está vivendo, é que ali você pode manifestar, não é gerenciamento, não é gestão, é liderança. É a capacidade do profissional liderar diante de situações adversas, diante de um cenário que a análise preditiva é comprometida. Tudo pode mudar diante de uma medida provisória, diante de uma definição do Ministério da Saúde ou de outro nível até político. Então, esse cenário demanda uma maior presença. O que a gente tem tido de feedback? Um feedback muito positivo dos líderes, da capacidade dessa ajuda, de estarmos distantes, tem um distanciamento social, mas estamos conectados, estamos em prol, tanto que a empresa lançou, né, essa chamada um por todos, todos por um. E a gente tem buscado levar isso a sério, sabe? Porque um dos nossos valores é ser presente. Então, é através dos nossos líderes, principalmente, que nós vamos ser presentes nesse momento, seja do corretor, seja do funcionário que está no back-office. Então, estar presente e termos atitude de dono, que é um outro valor importante para a gente. A atitude de dono vai fazer toda a diferença. É você se antecipar, é o que caberá a mim, ainda que não fosse minha responsabilidade, mas eu estou disponível. Então, eu estou vendo esses laços, assim, e a gente está tendo um retorno, hoje muito claro, William, do investimento que fizemos em inovação e tecnologia e do nosso investimento em cuidar das pessoas. É incrível quando as pessoas sentem que é genuíno, não é para promover, mas é real, tem lastro as atitudes da companhia, eles reagem e eles se comprometem. Então, a gente está vendo isso, assim, interesse do corretor em aprender, interesse estar presente no dia a dia do cliente, buscando aprender formas novas, se reinventando nesse contexto. Muito bem, muito bem. Patrícia, a nossa conversa está muito boa. Eu e o público com certeza estamos aprendendo um pouquinho mais, né? Porque é um desafio. E eu acredito, o saldo que fica, né, é que nós lidamos com pessoas mesmo. Não existe nenhum negócio no mundo sem pessoas. Essa é a lição que fica de toda essa situação. Sem dúvida, porque assim, a gente não pode cuidar da perenidade do negócio se antes a gente não cuida das pessoas. Teve muitos momentos que essa foi a nossa decisão. Antes da gente colocar, olhar, a gente tem condição das pessoas trabalharem em home office? A pergunta não foi essa. Quem está dentro e está ouvindo isso, que é da casa, sabe que isso foi a realidade. Assim, a pergunta foi: quem é que a gente não quer e não deve deixar correr risco? Quais são as pessoas que estão no grupo de risco, lidando com gente do grupo de risco? E a gente ampliou isso até além dessas fronteiras só sinalizadas pela OMS, colocamos todo mundo em casa, foi o grupo prioritário. Então, assim, é isso, a nossa estratégia, ela se dá por meio das pessoas. Uma estratégia sem pessoas comprometidas, ela não funciona. Então, é cuidar das pessoas, não como uma fala para fora, mas é algo que acontece dentro e que, se ocorre dentro, seja o corretor, seja o funcionário, seja um prestador de serviço, ele vai levar essa forma de atuar. Então, assim, quem nós somos, ele é revelado por aqueles que convivem com a gente lá dentro. Então, é assim que vai chegar a reputação da empresa, é assim que vai chegar. E vai ser comprovado no dia a dia, porque não é uma prática, vai virando um hábito ser assim, pensar dessa forma. E é incrível, porque esse ano a empresa estabeleceu como o ano do
corretor. Todo ano é, mas esse ano a gente estava programado, antes de tudo isso acontecer, para uma série de ações que colocava, de fato, o corretor como protagonista de uma série de ações. E aí a gente teve que antecipar certas ações em função do momento. Olha, eu tô de prova, né? Eu tava lá no evento Magnext, quando foi lançada a marca nova da Mag. Foi E incrível, né? Ali ficou evidenciada a preocupação da companhia, não apenas com os corretores, mas todos os parceiros de negócios. exatamente, isso sinaliza assim, nós não estamos mudando só a marca, nós, tem gente que fala assim, quando a gente voltar ao normal, nós não voltaremos ao normal. Esse normal que conhecíamos, ele não será mais nossa realidade. Vai ter um novo normal, né? Vai ter uma nova dinâmica de trabalho, de interação, e isso só veio a potencializar, porque você estando lá no Magnex, você viu uma série de iniciativas digitais, banco digital, né? De ter essas iniciativas. Então, isso só veio mostrar assim, a gente estava preparado, né? Sorte é encontro da preparação com a oportunidade. E às vezes não é oportunidade, às vezes é necessidade. Então a gente está num momento de mudança de prática, de rotinas, de processos, porque a necessidade se impôs. Mas que bom que a gente tinha a preparação para estar nesse momento. Muito bom. Patrícia, sensacional, viu? Obrigado por atender nosso pedido. Eu vou deixar o espaço aberto agora para você mandar o recado para quem está nos assistindo. Eu quero dizer assim a todos que estamos assistindo, que são dessa indústria, né, principalmente a um público que tem grande interesse, que esse é um momento único onde a gente pode mostrar o valor daquilo que a gente entrega. E eu acho que isso só vem reforçar a nobreza do trabalho do corretor de seguros. Se tem algo que o corretor tem que cuidar, é aquilo que eu estou hoje oferecendo no futuro será entregue. Então, de estar em boas mãos, saber que na mão de quem ele está fazendo isso, ele como um profissional autônomo, vai levar a sério, vai cumprir, vai pagar, vai entregar, vai atender. Então, isso é muito relevante. E agora o cliente está podendo ver a evidência disso e o corretor também. Então, assim, não reduzam o trabalho. Esse é um momento para vocês intensificarem o trabalho, definirem metodologias novas. Não pense assim, quando isso passar e vai passar, né, nós vamos virar esse jogo, mas que, eu vou voltar ao normal. Não tenha saudade do normal. O normal já foi. Incorpore tudo de novo que esse momento está proporcionando. Diversifique as formas de atender, mantenha todo o legado que esse momento está deixando de aprendizado, porque com certeza nós seremos profissionais mais completos e isso fará toda a diferença quando a gente tiver instalado novas competências profissionais. Muito bem, Patrícia Campos, diretora aí da Mag Seguros, diretora de Gente e Gestão. Muito bacana, viu, a nossa conversa. Obrigado por toda a atenção com a equipe da Revista Seguro Total. O espaço está sempre aberto, viu? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, um privilégio, obrigado por abrir as portas para a gente. Com certeza.